Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. E antes de mostrar o livro que eu vim trazer hoje, vamos dizer nosso oi, Sofia. Ô, Sofia, diga oi. Eu não estou me reconhecendo nessa reta final do tamanho da minha barriga. Pai eterno. Ai, Deus é mais. Chegando o grande dia. Hoje eu vim mostrar esse livro aqui, ó, sobre o poder do subconsciente de Joseph Murphy. Então aqui eu separei algumas características, porque esse livro ele faz uma diferença entre o que é o consciente e o subconsciente, porque ele é todo pautado nisso, no poder da transformação que o subconsciente faz. Sim, o subconsciente, não o consciente. Então aqui, como o consciente, o consciente ele traz essas características que eu vou dizer agora, que é o raciocínio, o planejamento, a análise, é no nosso raciocínio, no nosso consciente que está as nossas tomadas de decisões, memória de curto prazo, prazos, entre outros. E já o subconsciente, ele está encarregado, tem essa função primordial aí das funções vitais, do respirar, do ver, do ouvir. Também está ligado à nossa atrelada à nossa criatividade, os nossos hábitos e nossas crenças, entre outros também. O livro ele explana bastante sobre essa questão e faz essa diferenciação. Para variar. Então o livro ele traz o foco principal dele é que o subconsciente ele é transformador, ele é na verdade realizador. Tudo que você queira realizar, tanto nos aspectos profissional, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, qualquer seara da vida, é o poder do subconsciente que vai fazer essas transformações acontecerem ou não. Então, teve um ponto aqui que, tipo assim, eu achei meio que, como eu posso dizer, não herege, mas o livro fala que, independente da sua religião, seja umbandista, evangélico, católico, protestante, que é evangélico, né? Não importa a religião. Essa questão dos milagres, do ver as coisas de fato acontecer, está atrelado à mente. Eu cheguei a interpretar, a minha interpretação, que o que ele diz que fé está atrelada ao o poder que o subconsciente tem de fazer as coisas, e não de fato às espiritualidades, independente da religião. Deixa eu pegar um printinho aqui. Então, assim, o livro todo, o foco central é esse, que é o subconsciente, que é o poder de fazer acontecer ou não. E você tem como você moldar esse fazer acontecer ou não pelas suas convicções. Então ele fala que a porta de entrada de todo o nosso poder subconsciente é através do consciente. Ou seja, o consciente ele recebe muitas coisas e tem que saber filtrar o que vai ou não para o subconsciente, porque aquilo que você acredita realmente pode acontecer. E tudo que o subconsciente realmente tem convicção, mandado com convicção para o subconsciente dá um jeito para que o universo dê um jeito disso acontecer, da força do subconsciente. Por exemplo, um exemplo que ele dá bem aqui é a respeito de um senhor, que ele estava muito doente e não tinha cura de forma alguma. Então, o filho dele pega um pedaço de pau qualquer, diz que recebeu de eu não lembro bem de quem, mas como se fosse uma espécie de missionário, de uma pessoa muito devota, e botou muita fé naquele pedacinho de madeira ali, entregou pro pai dele e criou todo um misticismo em cima daquilo. O pai dele acreditou com tanta fé naquele pedaço de madeira ali que ele deu, e não foi imagens, não foi nada, foi um pedaço de coisa qualquer. E o pai dele acreditou tanto naquilo que realmente ficou curado de uma doença que estava assim, ele estava em estado terminal. E o livro traz muitos outros exemplos nesse sentido, que é a fé, como se a fé fosse nada mais, nada menos do que o que seu consciente joga para o seu subconsciente. Então ele fala que você tem que saber filtrar bastante isso. E uma forma boa disso acontecer, seja o que você quer para a vida, por exemplo, ele fala, quer concurso, tu quer
prosperar, tu quer riqueza, tu quer, independente do que você queira, os melhores momentos para fazer com que o subconsciente receba essas convicções positivas é na hora de dormir, que o corpo está no estado de sonolência, ou na hora de acordar, fazer essas afirmações positivas. E tudo que é crença negativa, você tem que converter em crenças positivas, e isso vai trazer um resultado muito grande. Porque o nosso consciente, ele tem noção do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Mas aquilo que é jogado para o subconsciente, isso o subconsciente não pode fazer essa distinção. Então, se você está numa seara, numa pegada aí muito negativa, muito cabisbaixa, o subconsciente vai dar um jeito de potencializar tudo isso. Da mesma forma, se você pensa positivo, se você quer crescer, você quer sucesso, então tudo que você joga para o subconsciente, ele vai também potencializar e o universo vai fazer com que o universo se encarregue de fazer tudo isso acontecer. A força do pensamento. Esse livro me remeteu muito a uma história que eu escutei quando adolescente, quando estava na igreja, que falava sobre a teoria do Monte Everest. Eu não lembro muito bem, mais ou menos assim, a história na íntegra, mas era basicamente isso. O Monte Everest é o monte mais alto que existe no mundo, então as pessoas, quando iam subir o Monte Everest, chegava a certo tempo que a oxigenação no cérebro diminuía e as pessoas desciam, caíam, nunca conseguiam chegar. Então, a primeira pessoa que chegou lá no topo, então teve alguém, né, que chegou lá no topo e depois perguntaram qual tinha sido o segredo para ele chegar lá. E ele falou que era isso, que ele sempre afirmava, mentalizava, visualizava, e o livro fala muito sobre isso, de você já visualizar, conquistando aquilo que você quer. Aquilo que você quer. Então, esse homem que subiu no Monte Everest, que conseguiu chegar ao topo, ele fez exatamente isso. Então, quando a falta de oxigênio chegou, que o consciente não podia mais funcionar, o subconsciente tomou as rédeas e fez acontecer. Ele foi e voltou, assim diz a história. E eu achei muito interessante, eu me lembrei muito disso, porque é muito similar. E de acordo, assim, até outros livros que eu tenho lido, tem muito semelhante com isso aqui também, porque tem uma pegada de histórias. O livro todo, ele é basicamente isso que eu falei. Aqui até tem a questão das afirmações positivas, reverter pensamentos negativos em positivos, fazer afirmações quando estiver em um estado de sonolência, que isso realmente vai fazer a coisa acontecer. Esse é o resumo, o miolo aqui do livro. Mas ele traz como isso é colocado em prática no dia a dia, através de experiências de algumas pessoas que você vê e realmente tem lógica, tem muita lógica. E eu gostei muito desse livro. Então esse foi o livro Poder do Subconsciente. Eu indico porque realmente ele faz a gente mudar muito assim a questão do pensamento e principalmente jogar bem para longe as questões negativas e dar um jeito de reverter essa situação e os exemplos que tem aqui fazem com que no dia a dia a gente também coloque em prática de uma forma mais natural. Então, antes de dormir, as afirmações positivas. Ele até fala assim, a questão das orações, dessas coisas que geralmente a gente faz nesse período, acontece muito. E nem tanto por tanto assim, questão de divindades, mas pelo poder do subconsciente. Eu extraí muita coisa boa desse livro e eu recomendo bastante. O Poder do Subconsciente, gostei. Beijos e até um próximo vídeo.